Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariana Lopes Rios, eu sou aluna bolsista de iniciação científica financiada pelo CNPq, durante os anos de 2024 e 2025. O presente trabalho foi desenvolvido não somente por mim, mas também pela minha colega Tatiana Gambarelli Sanches, orientadas pela professora Ênica Priscila Lima Silva. O nome do nosso trabalho é Representações Sociais da Violência de Gênero por Mulheres Trans e suas repercussões emocionais. O nosso trabalho ele se baseia em dois grandes pilares. Primeiramente como se forma o SUS? Quais são os princípios associados ao SUS? Anteriormente à Constituição de 88, existia um modelo de organização da saúde pública pautado no sistema de previdência social. Ou seja, era necessário trabalhar para que você tivesse direito à saúde. Sendo assim, um processo extremamente meritocrático, né? Um modelo que é extremamente excludente. Somente uma parcela da população teria direito àquilo. Essa parcela da população consegue ter um emprego e que consegue estar incluso dentro da Previdência Social. O que, na verdade, não faz sentido quando a gente para pensar a respeito do que é o direito à saúde, o direito à vida, que é estabelecido como um direito universal a todos os seres humanos, como dito pela ONU. Assim, distintos grupos sociais se manifestam para levantar, né, essa congruência. Dentre esses distintos grupos sociais, há, por exemplo, o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que levanta, né, as necessidades LGBTs sobre a saúde, sobre diferentes direitos. E assim a gente vai estabelecer o SUS durante a Constituição de 88, com os princípios de universalidade, integralidade e equidade. Dentre o SUS existem, por exemplo, as diferentes políticas de saúde integral aos distintos grupos, como, por exemplo, a saúde da mulher, a saúde de pessoas LGBTs, saúde das pessoas indígenas. E essas políticas, elas enxergam que essas pessoas têm necessidades específicas de saúde e, portanto, precisam de determinadas ações, atitudes associadas às suas necessidades. O outro pilar pensado do nosso trabalho é a teoria das representações sociais, desenvolvida por Moscovici, e que afirma que distintas crenças coletivas moldam a percepção social de um grupo diante de uma temática. Ou seja, diferentes crenças coletivas sobre a transgeneridade moldam como são os pensamentos, atitudes de, por exemplo, estudantes de medicina e enfermagem, futuros profissionais de saúde, sobre a necessidade de saúde dessas pessoas. O que é um tema extremamente relevante a ser trabalhado quando se pensa na crescente taxa de sofrimento psíquico, né, suicídio, violência física urbana que é sofrido por essas pessoas, pelas mulheres trans. É necessário lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, o que é um dado alarmante. E por que isso existe dessa forma? Por que há esse distanciamento, essa falta de empatia muitas vezes sobre essas pessoas? E como isso impacta no sistema de saúde público? Assim, esse trabalho ele se justifica exatamente na importância de analisar a percepção desses futuros profissionais de saúde e a violência sofrida por essas mulheres. E o distanciamento, muitas vezes, que essas mulheres sofrem diante da busca pelo direito básico, que é o direito à vida. O objetivo do presente trabalho é compreender os impactos da violência de gênero enfrentada por mulheres trans na atenção à saúde, com foco nas repercussões emocionais a partir das representações sociais dos estudantes de medicina e enfermagem. Esse é um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, no qual foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 22 estudantes, sendo 20 de medicina e 2 de enfermagem. Nessas entrevistas semi-estruturadas eram apresentados casos clínicos para servir como motivador, texto motivador, provocador de debate, e eram apresentadas perguntas para estimular essa discussão. Dentre essas perguntas estavam, por exemplo, o que é pessoa trans na sua percepção, qual a diferença de mulher trans e homem trans, você se sente apto para atender a necessidade de saúde de mulheres trans no âmbito da saúde mental, você sente que está tendo um preparo para atender essas necessidades. E, ao fim das entrevistas, elas foram todas transcritas, organizadas em um corpus unificado, para ser analisado pelo Eramutec. Esse programa ele faz uma análise quanti-qualitativa e, através da análise realizada por ele, foi originada foi uma análise chamada CHD, e foram originadas 5 classes distintas associadas à discussão desse grupo.
Aqui está o dendrograma que foi ofertado pela análise do Iramutec. E nesse dendrograma, o que está sendo feito, na verdade, é observar quais são as palavras que aparecem com maior frequência e mais associadas entre si, dentro do texto unificado de todas as entrevistas transcritas. Portanto, dentre esses 5 grupos, a gente consegue notar quais são os temas que mais vêm à mente dessas pessoas. Classificamos da seguinte forma: o primeiro se refere à educação e à saúde trans durante a graduação, o segundo aos desafios sociais associados à incongruência de gênero, o terceiro ao suporte social e saúde mental de mulheres trans, o quarto, acompanhamento de saúde à população trans, e o 5 são as representações sobre o acolhimento na saúde. A gente nota que há uma divisão em 2 grupos principais. Uma que abrange a parte de desafios sociais associados à incongruência de gênero, e o suporte social e saúde mental das mulheres trans, que está ali exemplificado pela parte de família, apoio à comunidade e marginalização, no qual os estudantes eles afirmam que a exclusão social muitas vezes se inicia pela falta de acolhimento em casa, na família, e na própria comunidade. E que isso muitas vezes já distancia essas pessoas trans de um âmbito seguro e, portanto, marginaliza essas pessoas, expondo elas a muito sofrimento, tanto social quanto interno, associado ali à palavra de aceitação. E que é, portanto, uma batalha não para viver, mas sim para sobreviver, tendo em vista, né, as taxas de violência que essas pessoas vivenciam. E no outro cerne, a gente observa ali uma associação dos temas de educação e saúde trans durante a graduação, o acompanhamento de saúde de população trans e o acolhimento na saúde, no qual é destacado que há, né, uma barreira que existe entre o acolhimento e o atendimento ofertado pelo médico, pelos profissionais de saúde, e que há uma crescente demanda profissional, né, ali exemplificado pelas palavras educação profissional, demanda e acolhimento. Então, há essa demanda que não é atendida, porque existe uma barreira. E de onde existe essa barreira, eles associam a ausência de formação específica para atender essas necessidades, já que é afirmado que a faculdade nunca, né, está trazendo essa realidade para os estudos. Se existe, é diminuto, de acordo com os relatos desses estudantes, ou não é trabalhado de maneira alguma, ou é trabalhado de maneira teórica, não há contato prático, e, portanto, há um grande misticismo, de certa forma, associado a essa temática. Ela não é trabalhada com a robustez necessária para que esse estudante se sinta apto para compreender, ter sensibilidade sobre essas pessoas trans, sobre o que elas vivenciam, e principalmente sobre o que pode ser feito diante disso. Assim, há um ciclo vicioso, já que esses profissionais eles não são preparados, não se sentem preparados, e eles sentem a necessidade de fazerem formações adicionais, complementares, para que se sintam prontos para lidar com essas necessidades de saúde. Em conclusão, a gente compreende que o estigma e o preconceito que está associado à população trans e suas vivências, junto a esse despreparo que advém do estigma e do preconceito, já que muitas vezes os próprios professores, a própria estrutura, ela não aborda com a robustez que é necessário, apesar do MEC dizer que é necessário esse tema estar incluso dentro do contexto de educação e saúde, e que isso dificulta o acolhimento na saúde, intensifica as repercussões emocionais que isso tudo gera nas pessoas trans, em uma espécie de ciclo vicioso. Assim, é necessário inserir, né, de maneira mais profunda a temática trans na formação desses profissionais, seja de forma prática e teórica, e aliando esses 2 pontos, para tornar, né, esse cuidado a ser ofertado para essas pessoas mais sensível e qualificado para essas demandas, para que, de fato, a gente consiga abranger as necessidades dessas pessoas, para que esses alunos se sintam aptos a trabalhar com isso tudo. Porque não basta se sentir sensibilizado e empático. É necessário saber o que fazer e como fazer. Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado.